para receber a herança da vida eterna. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem havia descido de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe de tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês viram a menina lá da 302, tá grávida, e ela só tem 14 anos. Não, amiga, não, para 13 só, imagina. Mas também, né, com aquela mãe divorciada, acho que já 2 vezes, e recebe aquele homem toda noite lá na casa dela. Só pode dar essas coisas, que horror. Conhece esses tipos de conversa, né? Ó. Desses os semelhantes, né? Pois é. Esta semana eu não dormi bem, porque de manhã tinha uma reunião pesada num café aqui, até que correto. E aí eu estava, devo estar com a cara pesada, né? Eu passo e em frente ao café tinha lá uma senhora sentada pedindo escola, mas para mim ela não pediu escola, só olhou e disse: não, está bem não, né, doutor? Eu falei só assim. Entrei para a minha reunião, que uma amiga minha pediu para acompanhar, porque nós íamos tratar com um juiz, um
conseguimos falar uma única vez a palavra da jovem infratora e da necessidade deles. Em nenhum momento. Não deu, sempre não deu. Claro que sai pior ainda, né? E estava sentado lá, assim, e ela ficou em silêncio, ia passando. Aí ela depois gritou atrás de mim: deixa para lá, doutor, as coisas melhoram. Ela foi a minha próxima. Ela que estava sentada lá pedindo dinheiro, porque não tem salário fixo. Ela que estava lá, eu não falei, mas duas crianças, se preocupou comigo, com o meu estado de espírito. Ela entendeu o Evangelho, que eu durante 2 horas de conversa não consegui tocar uma única vez com os doutores da lei. Esta é a vida que todos nós vivemos. E eu, às vezes, me comporto como o doutor da lei. E eu, às vezes, sou a vítima que caiu nas mãos dos ladrões. Isso acontece dentro de cada um de nós. Nós não somos o outro. Às vezes somos às vezes somos o outro. Mas o que nós precisamos é acordar, mesmo numa manhã de frio como hoje. Acordar e realmente começar a entender o que é importante na vida. Eu não estou falando que aquele juiz era uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Eu até o conheço já há algum tempo. E ele não me quis receber no gabinete dele. Não, vamos tomar um café junto para resolver a questão. Ele estava de boa intenção. Mas ele estava tão preso à lei que ele não via saída. Quão preso eu estou à lei para não ver saída. Eu me pergunto, e você se pergunte, na sua vida, desde que você levanta de manhã até a noite, no seu trabalho, até na sua vida pessoal, quão preso você está à lei, aos costumes, ao aprendido, à história dada, a que é certo, a que é errado, para você não encontrar a saída, que é normalmente simples. Apenas, como diz o Evangelho, ver a ferida na sua frente. Se o sacerdote de Vita não tivesse ido para o outro lado e tivesse olhado a ferida, com certeza ele teria feito a mesma coisa que o samaritano fez. Quem tem coragem de olhar, faz o que o samaritano fez. Por isso a gente tampa os ouvidos, fecha os olhos o tempo todo, arruma dezenas de milhares de leis que usamos para tapar os ouvidos e os olhos, para não ver.
com princípios. A vida sempre começa com fatos. Com fatos. E os fatos podem mudar. A primeira história que eu contei é verdade. Eu participei dessa história, porque ela logo em seguida chegou até mim. Sabe que ano? Em 1973, na cidade de Curitiba. Exatamente aquilo que contei. A menina engravidou 14 anos, e daí achavam que quem fez mal para a menina, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a menina, na verdade, eles achavam que ela não era batizada, mas na verdade era do meu grupo de jovens. E quem a engravidou foi o outro do grupo de jovens. E os dois, logo em seguida, eles quiseram casar logo antes da criança nascer, não mexer, eles não. Vivam primeiro, vocês são muito jovens, tal, casamento para a vida inteira, então, vamos devagar. Aí, quando eles vinham lá, acho que ele estava com 19, 17, fiz o casamento deles. E 5 anos atrás, fiz o casamento do menino que nasceu ali. O casamento não, participei da ordenação sacerdotal do menino que nasceu dali. Tá? Vamos parar de colocar as coisas em categorias. A vida não é feita dos nossos preconceitos. Não é. Tenho 50 e tantos anos de padre. Posso lhes garantir, a vida não é feita a partir das nossas regras, das nossas leis, dos nossos preconceitos. A vida surpreende sempre. A vida sempre é surpresa. Desde que eu sou capaz de manter os olhos abertos, enxergar o que realmente está acontecendo, sem o filtro que eu normalmente coloco, e deixo a vida acontecer. E só para não ficar uma história assim gloriosa, né? O mesmo casal teve depois um outro filho que virou, naquela época, já, portanto, muito cedo, narcotraficante e foi morto, baleado. Né? Irmão daquele que é quase. Então não existe a família santa, a família pecadora. Não existe. Não existe preconceitos. A vida é vida. E cada momento precisa ser vivido como ele se apresenta. E ser enxergado como ele se apresenta. E mais uma vez, quando você souber enxergar aquele momento sem preconceitos, você não tem jeito, vai ser o samaritano da vez. Nenhum dos senhores e nenhum daquelas pessoas que nós achamos péssimas, se essas pessoas realmente se abrissem a enxergar o momento, todos eles, todos nós, nos tornamos samaritanos. Não vamos olhar para o outro lado.
Não vamos ficar com a cabeça presa às leis, nem aos 10 mandamentos, nem às outras tantas leis boas. As leis boas são boas, mas não resolvem e não substituem o olhar, o ver, o contato concreto com um momento de realidade que precisa ter uma resposta não teórica, mas prática. Alimentados pelos vossos frutos, nós vos pedimos, Senhor, que cresça em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor nos a enxergar. Tem gente que é muito difícil a gente enxergar, inclusive a verdade. Quando nós falamos do atual primeiro-ministro lá de Israel, é difícil enxergar o homem, mas ele não é mau. Ele é apenas profundamente doente. Sim, precisa ser levado para o hospital e ser tratado. Ele não é capaz de conviver com outras pessoas. Óbvio que não. Mas ele não é mau. Ele é filho de Deus, doente. Vamos enxergar as outras pessoas na sua verdade. Mas esta verdade não significa que cruzamos o braço e deixamos correr as coisas como estão correndo. E de paz que o Senhor nos acompanhe.